Eu não quero tomar muito do tempo de vocês. Vocês todos já escutaram. E quanto mais vocês vão ter que escutar. Então Mahaprabhu, ele disse, Mahaprabhu, ele estava com Rai Ramananda e ele disse, fique comigo por 10 dias e você escutará Harikata. Então Mahaprabhu disse, enquanto eu estiver vivo, eu escutarei Harikata com você. Então, por quanto tempo nós temos que ficar? É até aí. Enquanto nós estivermos vivos, nós devemos ouvir Harikata. Até que nós estejamos prontos para deixarmos esse mundo. Então você apenas escutou. Até que os frutos do karma estejam acabados, a gente deixa esse mundo. Então, de acordo com o karma das nossas vidas passadas, nós obteremos os frutos. E Krishna, ele próprio, ele explica isso para os gopas. Se você tem a grama e você deixar essa palha dessa grama lá na margem do rio, em algum momento vai ficar junto ali aquele bolo, mas de acordo com as ondas do rio, depois de um tempo, o que vai acontecer? Essas palhas dessa grama, elas vão separar, e aí uma parte vai para o leste, outra vai para o oeste, e aí continua. E aí continua o fluxo do rio e vai até o oceano. E aí lá no oceano, todas as palhas vão estar lá de novo. Então, quando há um alagamento desse rio e aí tem árvores grandes nas margens do rio, elas caem na enchente do rio, que está muito forte. Então, aonde vai essa árvore? Ela vai até o oceano. E aonde que ela acaba lá, a gente não sabe, ninguém sabe. Algumas árvores, elas chegam até a ponte. E aí a pessoa pega aquela madeira e faz um barco dessa árvore a partir dela. E aí muitas pessoas podem pegar esse barco até ao outro lado do oceano. Então o que significa esse provérbio? Que a diva, ela está vagando nesse mundo material. Você não sabe quantos milhões de divas estão vagando nesse mundo. E aí, uma alma muito afortunada, ela encontra a associação de Guru e Vaishnavas. Não é qualquer alma. Não são todas as divas que fazem o bhajana a Bhagavan. Quando chega o momento de você sair desse ciclo repetitivo de nascimentos e mortes, aí sim você encontra Guru e Vaishnavas.
Então as divas elas continuam vagando nesse mundo. E aí, no momento que chega delas saírem desse mundo para sempre, definitivamente elas obtêm sadhusanga. Então, sem a misericórdia do Senhor, isso não acontece. Você não obtém a sadhusanga. Apenas pela misericórdia do Senhor você tem sadhusanga. Apenas quando você tem sukriti e um sukriti maduro, você consegue isso. Se o seu sukriti não estiver maduro, por exemplo, o kata daquele santo você não consegue escutar, você não consegue assimilar. Enquanto nós tivermos os pecados no nosso coração, a gente não vai conseguir acreditar nas palavras das escrituras e de Guru. Eles continuam falando, a gente deixa eles falar, mas nós estamos escutando de novo, e fazendo seva para Guru e Vaishnavas. E aí, ao fazer isso, nosso coração ele se torna mais suave e limpo. E aí, apenas aí a gente pode, vocês podem manter essas palavras de Guru e do Shastra no nosso coração. Não pensar que é apenas uma historinha que eles estão contando. Onde está escrito para realizar o Ekadasi e tudo isso, né? Então, quem disse isso? Quem é o mais velho? Os mais velhos, nós devemos segui-los. Algumas sampradayas, elas dizem essas coisas. A gente não segue o Shastra dessa forma, mas a gente segue o que o Shastra explica, pela evidência do Shastra. E a gente deve ter fé, nós devemos ter fé no Shastra. Nós somos seres humanos. Então, os seres humanos, eles são mais elevados ou eles são como animais? Então, então os animais, eles são inferiores aos seres humanos. Você tem essas fezes e urina dos animais, onde você coloca? Então, aí você usa o esterco e a urina de vaca para desinfectar as coisas, para estar curativo, e não dos outros animais, apenas da vaca. Você usa para adorar a Vishnu. A urina e o esterco da vaca. Isso está escrito nas escrituras. Então está dito, por exemplo, que nós somos seres humanos, somos superiores aos animais. E a evidência está no Shastra. Apenas quando você acredita no Shastra, você recebe a misericórdia do Senhor. E aí você obtém a sadhu sanga. Apenas onde tem a misericórdia do Senhor. Se você não tem a misericórdia do Senhor, você não obtém sadhu sanga. Você vai encontrar qualquer tipo de sadhu, mas ele não vai seguir Ekadasi, ele vai dizer para você não siga o Ekadasi. Ontem você se alimentou de grãos? E aí, o Dasami, você come grãos e não há pecados nos grãos, mas no Ekadasi, todos os pecados estão nos grãos. Mas o Shastra explica que no dia do Ekadasi, em qualquer circunstância, não se alimente de grãos. Essa é a evidência do Shastra. Então, os Yamadutas,
Eles foram até Yamaraj. E eles pegaram uma pessoa muito pecaminosa e eles estavam levando até Yamaraj, mas pararam eles. A Jamil. Eles pegaram a Jamil. Mas eles não conseguiram pegar a Jamil porque os Vishnudutas pararam eles. Então eles falaram para Yamaraj: ah, nós fomos lá para pegar essa pessoa muito pecaminosa, mas eles barraram a gente. E aí nós fomos parados, a gente não conseguiu continuar nosso serviço. Então Yamaraj, ele disse: olha, Jamadutas, vocês são muito afortunados. Vocês tiveram darshan de um eterno associado do Senhor. Esse Vishnuduta, quem é o Vishnuduta? Ele é um eterno associado do Senhor. Yamaraj está explicando isso ao seu servo. Yamaraj está dizendo isso para os Yamadutas, então ele está dando alguns ensinamentos para eles. Está dizendo: vocês são muito afortunados porque vocês tiveram darshan dos Vishnudutas. Aqueles que pararam vocês, eles não são pessoas comuns. Eles são associados diretos e eternos do Senhor. Então vocês são muito, muito afortunados. Então onde vocês devem ir, aonde vocês não devem ir, Yamaraj está dizendo isso. Então os Yamadutas dizem: não, aí Yamaraj está dizendo: eu tenho que dizer para vocês aonde vocês têm que ir, vocês não podem agir independentemente de onde vocês quiserem. Então, de agora em diante, todos os lugares que vocês devem ou não devem ir. Eu vou dizer para vocês. Então, quem quer que seja que cantou o nome do Senhor apenas uma vez, mesmo se ele cantou o nome do Senhor apenas uma vez, ele usa Kantimala, ele usa Tilak, não vá até essa pessoa. É por isso que vocês devem vestir a Tulsimala, a Kantimala. Qual é o seu nome? Ankush, muito belo o seu nome. O seu nome é muito belo. Significa que você consegue controlar Krishna. Ankush. Então, onde vocês devem ir? Yamaraj está dizendo isso aos Yamadutas. Então, aqueles que cantaram os santos nomes pelo menos uma vez, que se vestem com a Kantimala e tem a Tilaka, não vá até eles. Então, aqueles que não aceitaram o nome do Senhor, não cantam o nome do Senhor, vão até eles. Então, aqueles que cantam o nome do Senhor, não vão até eles. Então, se você realiza atividades pecaminosas e você também canta os santos nomes, se você realiza atividades pecaminosas e faz uma ofensa a um Vaishnava, Vaishnava parada, então os seus pecados eles são destruídos ao realizar, ao cantar os santos nomes, mas a raiz dessas atividades pecaminosas é difícil de remover essa raiz, a causa dessas atitudes pecaminosas.
O cogumelo ele pode ser exemplificado como uma raiz de uma ação pecaminosa. O cogumelo ele não tem muitas raízes assim profundas, né? Então quando bate um vento, às vezes ele cai. Então, às vezes quando bate um vento, o cogumelo ele cai, né? Então em Namabasa, mesmo em Namabasa, a raiz das atividades pecaminosas elas acabam, mas com a parada, com a ofensa, você faz muitas vidas, realiza muitos Sankirtan em várias vidas, o Aparade, se eles cantam os santos nomes do Senhor muitas vezes, muitas vidas, ainda assim não funciona. Então, se mantenha muito distante de Aparada, onde você deve ir. Então, Yamadutas devem ir. Yamadutas não devem ir até as pessoas que cantam os santos nomes. Se você não tem nenhuma parada, e você faz Namabasa, já é destruído. Seus pecados já são destruídos, a raiz dos seus pecados, mas com Sambanda, se você aceita os santos nomes, e aí você tem Namabasa. Se você canta os santos nomes sem Sambanda, isso se chama Namabasa. Sem o conhecimento do relacionamento, se chama Namabasa. Se não é Sambanda, o conhecimento do relacionamento, aqueles que não aceitam os nomes do Senhor, os Yamadutas devem ir atrás. E onde aceitam, onde não aceitam os nomes do Senhor, os Yamadutas devem ir atrás. E onde aceitam, eles não devem ir. Então, qual é o sintoma de um santo nome puro? Um Shuddhanama. Quando, quando se canta o Shuddhanama, a expressão disso é que se escorrem lágrimas dos olhos da pessoa. Se você fizer pranama, se você se render aos pés de lótus do Senhor, então o Yamaraj está dizendo aos Yamadutas, aqueles que se rendem ao Senhor, não vá até eles. Aqueles que não se rendem, não vá até eles. Aliás, aqueles que não se rendem, vá até eles. E mesmo se você fizer Karma Yoga, aí você novamente ainda terá que nascer. Se você não se render ao Senhor, mas se você se render ao Senhor, você não tem que voltar a esse mundo material. Então, o que nós devemos fazer? Então, pranamas ao Senhor. E a Maharaj está explicando isso aos seus Yamadutas.
Vão até aqueles que não aceitam os santos nomes do Senhor. Aqueles que não prestam reverências ao Senhor. E adultas, vocês devem ir atrás dessas pessoas. Aqueles que não seguem o Ekadasi, não, não honram o Jamastami, o Radhastami, o Purnima, Janma Titi, o Titi dos Bhaktas. Aqueles que seguem o Jamastami não vão até eles. Então, devemos ou não seguir o Ekadasi? Sim, nós devemos seguir o Ekadasi. Outras Sampradayas dizem que você não precisa seguir o Ekadasi. Então, você segue o Ekadasi e você também ensina os outros a seguirem o Ekadasi. Não apenas você segue o Ekadasi. Ensine os outros a também seguir o Ekadasi. Então, o que nós estamos seguindo, vocês também devem ensinar outras pessoas a seguir também. E aqueles que já estão seguindo, também ensine a estes. Vai ensinar os outros. Com tanto esforço você leu e adquiriu conhecimento. Então, agora o que você faz com esse conhecimento? Você deve compartilhar esse conhecimento. No contrário, você vai fazer o quê? Um negócio? Abrir um negócio com tanto conhecimento? Então, primeiro temos que aprender as coisas, como numa escola. Em Uttar Pradesh, nas escolas, eles ensinam sânscrito. Isso é importante. Então, quem são os eruditos? Os verdadeiros eruditos, eles compartilham seu conhecimento. Então, vocês devem seguir o Ekadasi e também engajar os outros a seguir o Ekadasi também. Você deve cantar os santos nomes e também deve empoderar os outros para que eles também cantem os outros. Mahaprabhu está dizendo isso. Isso é uma instrução. Então, se você é um guru, você deve ensinar as pessoas. Dar instruções, shiksha. Faça isso. Então, sigam as instruções do guru. E a sua felicidade ou infelicidade é o fruto do seu próprio karma. Assim como plantar uma semente, uma hora ela vai germinar e vai crescer, vai se tornar uma planta. Então, qual é a semente que você plantou? É uma semente de manga? E se você plantou uma semente de manga, vai vir carela? Não. Você vai ter uma manga. E se você plantar uma carela, você vai ter o quê? A semente de carela vai dar carela, não manga. Então, da mesma forma, toda felicidade e infelicidade são frutos das sementes que você plantou nas suas vidas passadas. E vocês estão sofrendo os frutos dessas sementes que foram plantadas. De acordo com o nosso karma de vidas passadas, nossas atividades, se a gente deu
problema para alguém, vai vir problema pra gente, não tenha dúvida. Então, um dia vai vir. E como que a gente consegue se livrar desse sofrimento? É cantando os santos nomes do Senhor. Mas até a gente abandonar esse corpo desse mundo material, a gente deve cantar os santos nomes. As pessoas dizem, ah, Bhagavan retirou, levou embora meu marido. Não, não, ele deu uma vida nova para o seu marido, uma vida nova para sua família. Isso é verdade, é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a verdade. Bhagavan libertou seu marido. Então quem é Bhagavan? Bhagavan é o nosso eterno bem-querente. O que ele faz para o nosso bem-estar. E a gente culpa o Senhor, ah, ele disse isso para, ele fez isso para mim, ele fez aquilo para mim. Mas o que Bhagavan faz, tudo é bom, porque ele é o nosso pai original, a nossa mãe original. Ele é o nosso amigo. Ele quer a nossa auspiciosidade. Talvez a gente sofra um pouco. Por exemplo, alguém fica doente, o que que Bhagavan faz? Ele dá um novo corpo para essa pessoa, para que chegue em Bhagavatam, mas nós não sabemos que estamos na ilusão, então a gente culpa o Senhor. O filho de Arjuna, Abhimanyu, quando ele estava na batalha de Kurukshetra, e aqueles 7 Maharajas estavam brincando com ele. E o que que Bhagavan disse? Ele pegou o Abhimanyu e mostrou sua arga para ele. E Abhimanyu tava vendo assim, ah, aquele que tá correndo é meu filho. Naquele momento ele era o seu filho. Naquele momento ele estava com você. E num tempo limitado ele estava com você. E assim, as pessoas que vêm, que nascem do ventre das suas mães, antes de vir ao ventre das suas mães, já estava escrito quanto tempo essas pessoas vão ficar nesse mundo. Tudo já está escrito e decidido. E aí, no momento certo, essas pessoas vão deixar esse mundo. Então, nós não devemos sofrer por causa disso. A gente vem aqui pela misericórdia do Senhor e a gente deixa esse mundo pelo desejo do Senhor. Aqueles que conhecem essa verdade não conhecem nenhum sofrimento. Então, por que que as pessoas estão sofrendo nesse mundo? Porque as pessoas não têm conhecimento, tato. Então, Bhagavan, ele está dando esse ensinamento com exemplos de Arjuna. Arjuna, ele é um associado eterno, ele não precisa desses ensinamentos, mas apenas para mostrar para nós, dar esse ensinamento para o mundo, para dar a compreensão de Tattva, Siddhanta. O que quer que esteja acontecendo é porque é a vontade de Deus. É porque deve estar acontecendo. O que acontece é o que tem que acontecer. O que está planejado para acontecer já vai acontecer. E você não pode prevenir. Você não pode fazer com que aquilo não aconteça. Assim como o Abhimanyu, filho de Subhadra e Arjuna.
Krishna. Então, o filho da irmã de Krishna, Subhadra, filho de Subhadra, Abhimanyu. Por que que Bhagavan não protegeu ele, o filho de sua irmã, Abhimanyu? Bhagavan sabe de tudo. Ele estava com 16 anos. Ele tudo isso já estava decidido e ninguém pode mudar essas coisas. O que é arranjado por Bhagavan não pode ser mudado. Então, é Mahaprasada e cante os nomes do Senhor. After 3 years I've come here. Last year. Depois de 3 anos eu vim aqui nesse mesmo lugar. From my culture. Haribo.